A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Hoje a gente está começando aqui a 20ª edição do programa Privatizar faz mal ao Brasil. A gente está recebendo aqui na bancada hoje dois convidados muito especiais. É o Luiz Carlos Martins de Souza, aqui do meu lado esquerdo. Ele trabalhou na Reduc durante 20 anos, é dirigente sindical, já foi dirigente sindical por 2 mandatos, e ele hoje é diretor da ASTAP. A ASTAP é a Associação de Trabalhadores Aposentados, Anistiados, Anistiandos e Pensionista. Olá, boa noite, Luiz, tudo bem contigo? Boa noite a todos, a todas também. Tudo bem comigo? E a gente também está aqui com o Genobre Lima. Ele trabalhou na Reduc durante 35 anos, é aposentado e atualmente é o presidente da ASTAP. Boa noite, Genobre. Prazer estar recebendo vocês aqui hoje no estúdio. Boa noite aí a Rosa, boa noite Martins e a todos os ouvintes e internautas. Eu queria começar o programa de hoje. A gente sabe que é um programa que é coordenado pelo Núcleo de Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ, e a gente está começando com um informe. A categoria petroleira está em greve desde o dia 1º de fevereiro, o Sindipetra RJ entrou no 7º dia, e hoje, atualmente, a gente já tem mais de 21 mil petroleiros parados. São 121 unidades, 58 plataformas, pelo menos 12 refinarias, 24 terminais, 8 campos terrestres, 8 termoelétricas, 3 UTGs, a usina de biocombustível, a fábrica de fertilizantes, o processamento do xisto, as 2 unidades industriais e 3 bases administrativas. A greve, na madrugada de terça-feira, foi decretada pelo ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior de Trabalho, abusiva e ilegal. A gente conseguiu saber que ele tem um relacionamento bastante estreito com o governo Bolsonaro. A irmã dele, a Ângela Vidal Gandra, ela ocupa um cargo bastante alto dentro do Ministério, assessorando diretamente a ministra Damares Alves, do Ministério de Mulher, Família e Direitos Humanos. E a categoria petroleira reafirma a greve, não vai arredar nenhum pé disso. Ela está em busca justamente do acordo, do cumprimento do acordo coletivo de trabalho, que dizia que não poderia ter nenhuma demissão sem ter negociação com os sindicatos. E a Petrobras demitiu pelo menos 396 trabalhadores diretos e 600 terceirizados da ANSA, que fica no Paraná, da fábrica de fertilizantes. Além disso, tem várias outras questões, Genobre, que envolvem a PLR, envolve também os turnos. Então, a greve, os advogados dos sindicatos e das federações, tem a FUP envolvida, a FNP também, eles estão trabalhando nessas questões junto ao judiciário para poder comunicar, não só para o judiciário, mas também para toda a população, que a greve ela é legal sim e ela é constitucional de acordo com todas as leis que estão em curso no Brasil. Mas eu também queria conversar essa noite aqui com vocês sobre a questão das anistias. Eu queria passar aqui para o Martins, para você falar um pouquinho de como é que está essa situação hoje, desse trabalho que a ASTAP vem desenvolvendo. Bom, a ASTAP, ela trabalha já com a anistia desde a década de 80, na verdade. E conseguiu, através da luta institucional, junto com as outras forças também, que trabalham no mesmo sentido, de conquistar a Lei 6683 e, posteriormente, a Lei 10.559, que veio contemplar grande parcela daqueles trabalhadores que, em 64, foram demitidos da Petrobras, muitos torturados até, e conseguiram, através dessas legislações, voltar a trabalhar. Nós tivemos na refinaria de Caxias a volta triunfal desses companheiros, já até muitos idosos, muitos até têm dificuldade de se locomover através de próteses, mas foi de um grande ganho,
para nós que estávamos iniciando o movimento sindical naquela época, que era a prova material de que só conquista quem luta, né? Então eles voltaram, ganharam suas indenizações, suas reparações econômicas, e nós ainda não tivemos assim, a totalidade dos trabalhadores. Já tem mais ou menos próximo de 80 requerimentos que nós estamos tratando, muitos deles através das pensionistas, né? A maioria já faleceu, mas já temos ainda sobreviventes dessa época, e a STAP vem trabalhando com um universo de representantes, de anistiados no Brasil inteiro, não só na Petrobras. Nós temos nas Forças Armadas, nós temos nos professores, nós temos nos metalúrgicos, nós temos nos correios. Quer dizer, são processos que se arrastam, que a gente vê que eles, inclusive, parece que torcem para que as pessoas vão morrendo e isso vai ficando de lado mesmo. Né? O maior absurdo disso aí é agora com o novo presidente, né, que veio oriundo das Forças Armadas, querer jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Ou seja, ele diz que não teve movimento militar, aliás, não teve ditadura militar, né, e que, portanto, não há necessidade de anistiar mais ninguém. É o cúmulo, né? E agora o que a gente está vivendo hoje, né? É exatamente a mesma história que aconteceu lá. Hoje, os trabalhadores da Petrobras, da fábrica de fertilizantes, né, estão resistindo, né? E a maior ferramenta que eles podem utilizar é a greve. Amanhã ou depois eles são demitidos, né, e vão buscar na justiça a sua reparação. E quem vai dizer que não teve greve? Quem vai dizer que essa luta é uma greve, que essa greve não é política? Claro que ela se tornou política. Haja visto os encaminhamentos do juiz, né, mesmo sabendo que a Petrobras não cumpriu o acordo coletivo que ela fez questão de assinar, ela mesmo passou por cima do acordo coletivo e fechou a fábrica e mandou os trabalhadores embora. Qual a tua opinião, Genob, sobre essa questão do julgamento do Ives Gandra sobre a greve? É um absurdo, né? Ele, na campanha do acordo coletivo, né, ele fez manobras parecidas, semelhantes, e a turma, né, do distrito quebrou, né? Quebrou isso aí. Só que agora, né, ele entrou a figura do STF na questão, né, com o Toffoli, e acabou impedindo que a turma que julga os distritos, que poderia, né, fazer com que a verdade, né, retornasse aí, estão sendo impedidos, né, e jogou o julgamento lá para frente, bem mais para frente, né. E, assim, é um direito, né? Ali o acordo, inclusive, foi mediado, né, pelo próprio TST. Ele está desmoralizando a entidade que ele faz parte, né? Então, esse acordo foi mediado pelo TST. Quer dizer, a greve, né, ela é porque não foi cumprido o acordo coletivo que o próprio TST tinha firmado, não é isso? E agora o próprio ministro diz que essa greve é ilegal. Exatamente. Isso condiz, de forma, né, unilateral, né? E também, por outro lado, o STF não ajudou, né? Porque também, de uma forma unilateral, uma pessoa somente, um juiz, também acabou ajudando a retaguarda aí do Ives Gandra, né? Agora sim, para a gente falar um pouquinho, né, essa comparação que o Martins trouxe, né, dos governos, né, da ditadura e com esse governo atual do Bolsonaro, né, comparando com esse trato que se dá a uma greve, né, quer dizer, a primeira grande greve no governo dele, né, a dos petroleiros. E, quer dizer, é um trato assim que lembra, né, parece muito com os governos da ditadura, que ele mesmo, inclusive, critica também, né, Martins? Exatamente.
Então, assim, como é que está, assim, hoje, essa situação lá, né? Como é que está o trabalho da ANSTAP? Eu queria que você falasse um pouquinho, Genóbio, com relação a outras questões, além da questão dos anistiandos e anistiados, quais são as outras atividades que vocês desenvolvem lá na associação? A associação, ela é ampla, no caso, né? Além da questão dos anistiados, que é o fundamento principal que foi fundada a associação, ainda tem... Porque também tinha que se organizar para ir nessa luta, né, atrás disso, né, já que o governo sempre protelou essas questões ligadas aos anistiados. Exatamente. Essa ainda não deveria ser mais, né, pelos anos que se passaram, né, já deveria estar resolvido aí, mas não estão, que nem o companheiro Martins aí falou, tem em torno aí de 80 ou um pouco mais pessoas ainda para serem anistiados, né? E a dificuldade nesse governo, aliás, desde o governo da vinda do Temer, piorou mais ainda, né? Mas esse grupo de 80 é uma coisa assim, geograficamente do estado do Rio? Exatamente, são pessoas grevistas, né, que nós chamamos, né? Do estado do Rio. Do estado do Rio de Janeiro, a maioria lá de Caxias, da até Areduc, hoje, né? Desde aquela época, exatamente, familiares, né? Aí é isso, porque de 64 já é um longo tempo, né? Aí às vezes o titular já faleceu, né? E às vezes até a viúva, né? Também já não está mais presente, já está assim, não faz. Então acaba ficando os filhos dando continuidade a essa luta aí. E a ANSTAP não abandona essa luta, né? É uma responsabilidade nossa aí, enquanto não... A associação foi fundada quando? Foi em 1983, né? Logo que abriu, né? Foi um pouco depois da primeira lei, né, de anistia, que foi em 79, né? Aí o pessoal já voltou, né? Para vários foram anistiados por essa lei, né? E depois, mais à frente, em 2002, veio a 10.559, né? Que aí veio complementar essa lei e aí essa luta continua, aí veio qualificar mais, né, os direitos dos anistiados, né. E com relação a essa questão dos petroleiros hoje, com relação a essa questão da greve, Martins, como é que você vê o desencadeamento dessa greve diante desse desafio da justiça? Bom, os petroleiros estão com muita responsabilidade, né, de conduzir unitariamente as forças dos trabalhadores. Uma primeira greve, né, nesse momento, 2020. Com duas federações, não é isso? Tem a Federação dos Trabalhadores única e tem a nacional, né, a FLP e a FUP. Então é um desafio, porque tem que trabalhar em conjunto e mostrar organização para poder derrotar essas forças malignas que estão instaladas lá. A Petrobras não é essa direção. A Petrobras é o seu corpo técnico, são os trabalhadores, não é mesmo? Os que conquistaram lá o pré-sal, fizeram lá, todo esse trabalho de laboratório, que vem sendo desenvolvido desde que foi fundada a empresa em 1953, com as pessoas que hoje, inclusive, são aposentadas, né? Exatamente. Agora, tem um aspecto aí também, que o Janome há de concordar, e essa greve também é importante para os aposentados, porque nós temos em questão a Petros, né? Muito séria, né? Essa questão da Petros. A questão da Petros. Quer dizer, foi um avanço do contra-cheque dos aposentados, né, Genobra? Exatamente. E que não foi colocado para a categoria, né? Não foi uma coisa conversada, negociada, não é? E a gente, inclusive, tem históricos de suicídios pelo Brasil afora por conta dessa mão, né, que colocaram em cima do contra-cheque dos aposentados. Fala um pouquinho como é que está essa questão hoje, Genobra. Isso aí é mais uma imposição, né, que nós estamos vendo aqui, né? Não é muito diferente quando você analisa também o motivo, né, da greve dos petroleiros, porque também são imposições, são desrespeito à própria lei e a lei
os acordos que eles próprios assinam, né? Então, o Brasil está, assim, caminhando com vale tudo, né? Não se respeita os direitos dos trabalhadores, principalmente os direitos dos trabalhadores. Além de atacar, né? Além de retirar direitos, né? Ainda aqueles direitos que são garantidos, eles são desrespeitados. Sim, então, levaram décadas a serem conquistados, né? Entendeu? Com muita luta, né? Então, a questão dos aposentados tem a ver também, né, com isso aí, né? Um desrespeito, meter a mão no salário do aposentado, assim, que nem você colocou aí, sem ter um diálogo, sem ter uma conversa. E a gente sabe assim, entendeu? uma outra questão também com relação a isso é que a Petros, apesar de já ter aí esses 2 anos, né, de muitos grupos de trabalho discutindo isso e reuniões infindáveis, inclusive dentro da própria Petros e da Petrobras, tem 2 questões aí importantes, que é o quê? A Petrobras é a maior devedora do plano, que é patrocinadora, mas que diz que não pode pagar nem vai pagar nada, e também a outra questão é a de que não tem transparência nessas contas que a Petros apresenta, que é essa dívida, né? Então, é uma dívida que os ouvintes que não têm conhecimento do assunto, né, os aposentados, eles descontam lá o plano, só que aí eles começaram a pagar uma dívida, né, que o plano apresentou, que ou paga, e resolveram que ia ser X% do contra-cheque deles e começaram a descontar do contra-cheque deles. Isso sem ter uma auditoria, por exemplo, números que comprovem toda essa conta no final da história, né, Genóbio? Exatamente. A gente, os nossos conselheiros, né, que são eleitos, já vem cobrando auditoria, já vem cobrando há muitos anos. Sempre questionando tudo isso, né? O Conselho Fiscal não aprovava as contas, né? São várias dívidas que a Petrobras tem com o plano e agora jogaram no apagar das luzes aí, jogaram isso tudo na conta dos trabalhadores aposentados. Quer dizer, o ataque é de maneira geral, né? Não sobra ninguém. Agora ataca o pessoal da ativa, ataca os aposentados, né? Sem contar aí o que o pessoal da ativa está passando aí, ameaçados aí de perder o emprego, ou ter de se deslocar, criando transferência, né, de outros criando vários problemas familiares, né? Criando inclusive problemas, porque nos locais, né, onde nesses municípios, onde essas pessoas vivem, né? Porque é tudo uma economia ali que funciona. Vai mexer com toda a cidade, então né? Mexe com tudo, né? Sim, fecha uma unidade dessas da Petrobras, a gente sabe que aí o poder de aquisitório, né, da população daquela cidade, como é que vai ficar? Exato. E aí transfere todo mundo, e aí os transferidos também que vão para outra cidade sem ter nenhum respaldo, sem ter nenhuma, né, programação sobre isso na vida deles e da família, né? Criam vários transtornos, uma gestão que não tem respeito a nada, né? Exatamente. E nessa terça, quando houve esse anúncio do Ives Gandra, a empresa se aproveitou dessa decisão que o Genóbio já citou aqui no programa do Toffoli, e ela soltou uma notícia, né, que eu também queria que vocês comentassem, que foi o seguinte: ela oferecendo, né, 30% como se fosse um bônus, né, de performance para o petroleiro que não aderir à greve. Né? Ela soltou isso na terça-feira. Né? Então, assim, e outra coisa que eu queria que vocês comentassem, né, quer dizer, como se fosse assim, uma negociata para você comprando as pessoas para que elas não participassem da greve. Primeiro dizendo que a greve é ilegal, depois dizendo, oferecendo, né, um bônus para quem não participar da greve. E também, que aconteceu, né, que foi inclusive denunciado aqui no programa pelo Adailson Costa, que é um dos coordenadores da Federação Nacional dos Petroleiros, de que a empresa também teria cogitado fazer uma proposta aos aposentados, né, que os aposentados que tivessem interesse em voltar ao trabalho durante a greve, que estariam lá as portas abertas para eles. Né, então, assim, fica bastante provado que essa gestão atual da empresa, né, como o Martins colocou, essa gestão nomeada, né, o Castelo Branco, nomeado pelo governo do Jair Bolsonaro, que age dessa forma, né, Martins? Exatamente.
E eu queria saber com vocês o seguinte, assim, Grenoble, como é que a pessoa interessada, né, em saber mais, em participar mais, né, desses eventos ligados aos anistiados, pode estar colaborando lá com vocês nessa luta? Como é que são as atividades que acontecem lá na associação? Lá a gente tem essas lutas também, que temos aposentados, né? Que nem você falou, um desses ataques aí da Petos, nós temos, durante nossas assembleias lá, sempre esclarecemos o pessoal. Esse também é um ataque que as pensionistas, né, os aposentados também estão sofrendo, né? Então a associação está aberta lá para justamente a gente fazer esses enfrentamentos, né, como em relação aos direitos dos aposentados, né? Temos também uma sede campestre lá também, com relação ao lazer, né, também dos aposentados ter direitos, né? E é isso, né? Entendeu? Que ótimo. Martins, o que você pode estar falando com relação a essa questão dos aposentados estarem participando mais efetivamente do movimento hoje? Nós temos poucos aposentados no movimento lá, pelo menos em Caxias, né? Nós temos alguns representantes na direção do sindicato e estamos, eu, Gianobre, e mais uns companheiros da STAP, estão reforçando lá. Por quê? A STAP tem interesse, né, que a Petrobras continue como uma empresa 100% nacional. Por quê? O nosso quadro associativo caiu bastante. A Petrobras não estimulou nenhum concurso público já há bastante tempo. A força de trabalho da Petrobras está acabando. E com isso também acaba também nossos associados. E que, por consequência, pode acabar com a nossa associação. Causado também pelos PDVs, né? Pelos planos de demissão voluntária. Demissão voluntária. Então, o ideal é que se tenha uma renovação desse quadro permanente, né? Até pela seguração das instalações. Agora, isso a gente sabe que já era um projeto de campanha do Jair Bolsonaro, que inclusive ele deixou bem claro durante a campanha que ele ia atacar essas associações, essas organizações sociais, né, Gianobre? Porque como você vive num país aí, um momento de que, assim, nesse vale tudo, né? Essas entidades é um fator de resistência, né? Então, além de atacar os trabalhadores na sua origem, como o companheiro Martins lembrou, acaba isso prejudicando as entidades, né? Ataca na origem os direitos que eles têm, né? Então, não contrata, né? Isso tudo aí acaba prejudicando essas entidades, né? Que são entidades de resistência. Estamos vendo aí na greve do petroleiro a covardia, né? Sim. Como já foi feito lá em 95, isso também aconteceu, né? Inclusive com mentiras, né? As mentiras de dizer que a empresa precisa fazer as vendas porque as unidades dão prejuízo, não é? As refinarias que eles anunciaram a venda já ainda, né, no governo do Temer, do Michel Temer, de que não tinha uma produção eficiente, querendo fechar várias, fatiar a empresa para poder privatizar. Isso aí você vê, é uma questão, como é que você vai vender essas empresas, uma conversa, assim como se diz, uma conversa fiada, né? Porque eles falam da venda de ativos, mas na realidade eles estão falando de privatização. Sim. De privatização e entrega, né? E você vê o caso da Fafem mesmo. Eles estão demitindo, né, os funcionários, né, fechando, mas lá tem uma quantidade de funcionários fazendo que aquilo ali continue funcionando, né? Para quê? Para entregar para outro. Então, por que serve para o outro? Quem vai comprar então uma exatamente, vai com uma multinacional, provavelmente. Como as refinarias também, a intenção é essa questão do preço dos combustíveis, né? do gás de cozinha, inclusive, está na mão de miliciano. Na realidade, miliciano não é só o gás de cozinha, né? Várias outras coisas, né, estão sendo na sociedade
sendo tomada aí por eles. Mas aí é o gás de cozinha, os combustíveis, esse debate aí, botar o preço do dólar, né? Quando a gente produz aqui, no pré-sal, está produzindo uma grande quantidade de petróleo, né? De criancinha, exatamente. A gente exporta e importa o que não tem, né? Você compra o que... Eu tenho uma caixa de banana, eu não vou no mercado comprar banana. Exato. Não é isso? Quem vai no supermercado comprar uma banana mais cara quando você tem uma caixa de banana guardada em casa? Então isso não tem ninguém que entenda essa forma de gerir uma economia com dinheiro, inclusive, que é público, né? Mas isso aí justamente é intencional, né? Você joga o petróleo lá e para cima, a importação se torna atrativa, né? Aí a nossa refinaria, né, ficam com uma ociosidade, mas provavelmente o que está por detrás disso mais à frente, a refinaria hoje que não... Como é que uma coisa que não presta para nós, presta para o cara que vem de fora, né? Sim. Ele vem ávido para comprar, provavelmente essa refinaria vai estar funcionando a pleno vapor se for privatizada. Então isso aí é uma coisa assim que deveriam ser presos, né? As pessoas que fazem isso deveriam estarem atrás das grades. Inclusive tem uma parcela bastante considerável, né, de pessoas que votaram nesse governo se decepcionaram, né, por conta justamente dessa questão de ver que não tem nada de patriótico nisso, né? Que patriotismo é esse, né? Que você pega o teu país, né? E tudo que tem de riqueza nele, né? Inclusive a riqueza que a gente fala não é assim, não é só o petróleo, né? O minério, né? É uma riqueza que a gente tem também, as universidades, né? Que estão aí produzindo pesquisa, né? A gente estava um dos países bem colocado nessa questão de pesquisa, principalmente por conta das universidades públicas. Sim. Então você ataca as universidades públicas, ataca os professores, né? Os centros de pesquisa, os trabalhadores, também, né? O centro de pesquisa da Petrobras, né? Tudo que nós temos de riqueza, isso é uma riqueza assim imaterial, né? Uma riqueza que não dá nem para você medir, porque isso está implicando em novas tecnologias, o seu país se destacar aí, não é isso? O ensino que a Petrobras fez, né? Que a gente sabe que nenhuma outra empresa foi, quer dizer, aonde que a gente encontra posto, né, da BR? A BR, inclusive, por exemplo, o governo, a primeira ação, né, econômica de 2020 foi privatizar a BR. E aí nós não temos mais os postos de gás. Quer dizer, agora quem vai atender, Martins, lá naquelas cidadezinhas que quando a gente chega, o que a gente vê? Posto da Petrobras. Não tem, a gente não encontra posto da Shell. Cadê a Atlantic? Né? Onde estão? Eles ficam todos ali concentrados nos grandes centros. Agora, quando é para atender a população brasileira, você não vê eles fazendo nada disso, nem os investimentos, né? Toda a tecnologia desenvolvida pelos CENPES e por outras unidades de pesquisa pelo Brasil afora, para poder atender e beneficiar o povo brasileiro, a gente não vê nenhuma dessas outras empresas multinacionais fazendo aqui no Brasil. Ao contrário, elas vêm para poluir, para destruir, né? Exatamente, vêm para destruir aí, né? Isso inclusive é um grande risco, né? Haja vista o que a gente viu aí na Vale do Rio Doce, né? Você vê a Vale do Rio Doce quando era estatal e foram vários anos ali, a empresa nunca aconteceu um acidente. E na realidade, dessa monta aí, né? E na realidade aconteceu um primeiro acidente, né? Parece que as autoridades não tomaram medidas necessárias e agora aconteceu e veio um outro pior ainda, entendeu? Então é isso aí que é um risco também na área do petróleo também. Isso aí a gente não pode vir também acontecer com essas empresas, entendeu? Está vendo acontecer desde que o Temer assumiu, né, a presidência, a gente tem visto a utilização, né, o engrossamento, né, de pessoas terceirizadas nessa área do petróleo, principalmente na Petrobras, sem terem feito os cursos, sem terem preparo, sem terem uma formação adequada para o trabalho de petroleiro, né, Genova? Isso aí é verdade, é realidade, né? Você falou isso mesmo, entendeu? O preparo, né, que
petroleira, eu e Martins, né, trabalhamos em trabalharam refinaria há vários anos. Dá para né? qualquer pessoa ir trabalhar assim, está Não. desempregado, se alistar lá e ir trabalhar? Não é assim. Funciona isso? Às vezes Esse local é perigoso, grande periculosidade por causa disso, né? É um lugar de muito perigo. E a gente sabe que todas essas refinarias hoje estão assim, no cinturão de cidade, né? De moradia, né? De população grande morando no entorno, né? Quer dizer, um acidente desse nem pensar. Exatamente, já... Então passa por bastante irresponsabilidade estar colocando pessoas despreparadas, por exemplo, dentro de unidades como as refinarias. Né? Exatamente. As empresas multinacionais não costumam ter esse cuidado, né? Inclusive, quando aconteceu aquele acidente lá no México, a mesma empresa trabalhava aqui para a Petrobras. Só que as exigências eram muito maiores. É claro que com custos maiores, mas um acidente você tem que evitar, tem que medir, você tem que investir para não acontecer, sim. Porque é muito caro, né? É muito caro, entendeu? O que nós vimos aí, tá aí os exemplos aí da Vale do Rio Doce, principalmente. É muito caro. Queria que você, para a gente está quase chegando ao final do programa, falasse só mais um pouquinho, Martins, sobre a grande greve de 95, que as pessoas comparam muito com essa, inclusive dizendo que essa já conseguiu se tornar um pouco maior do que ela. Como é que foi aquela época? Como é que vocês viveram aquele momento? Aquele momento também foi tenso. Né? Era a mesma rota da privatização, né? Era privatização. Ele já tinha preparado a refinaria. No caso, na época era o FHC. Aliás, ele preparou a refinaria e preparou a Petrobras em unidades de negócios. Ele foi mapeando, né, devagar, foi preparando todo o caminho para fazer a chamada privatização. Mas esbarrou, né, na resistência dos trabalhadores. Né, houve até um episódio, não sei se estou recordando bem agora, o Geraldo pode me ajudar. Mas, por causa da greve, houve aumento do preço dos combustíveis. Né? A procura foi muito grande, houve aquela confusão, os postos de gasolina, aquela coisa toda. E eles conseguiram, tipo assim, jogar a responsabilidade dessa ação para os trabalhadores, que os trabalhadores são irresponsáveis, fazendo greve quando a população mais pobre precisa dos combustíveis, como se a responsabilidade fosse nossa. No entanto, a Petrobras, ela, com o próprio FHC, ele vendeu, ela tinha assim, mais de 51% das ações, ele conseguiu botar para 49%, mas mesmo assim ainda é a principal acionista. E pelo lema da empresa, que é de responsabilidade social, é dever da empresa garantir o preço justo dos combustíveis, do gás de cozinha, do óleo diesel, principalmente do óleo diesel, né? Que eles apostaram na malha rodoviária e deixaram para lá a ferroviária. Então, eles mais um erro, né, que eles cometeram. Exatamente, mais um erro, só erro, né? Tendo a matéria-prima aqui, aí o que acontece? Bota o preço atrelado ao mercado internacional. Então, o que ele quer fazer na verdade? Né? Ele fustiga os trabalhadores, instiga os trabalhadores à greve e depois vai dizer que os trabalhadores, né, que não têm responsabilidade. Como um governo de direita, né, como foi o do FHC, esse não podia estar fazendo diferente, né? Então, assim, copia as mesmas ações e um pouquinho pior ainda, porque é uma extrema-direita, né, Genão? Aí já é extrema-direita, né? É o que nós estamos vendo aí. Não respeita nem as próprias instituições, né, que eles estão presentes, e nem a Constituição. Está sendo desrespeitada, né? As leis, né? Desrespeitada. Não que não seja... mas é o mínimo aí que nós temos que ter o respeito às leis, né? Não, o que eu queria lembrar aqui é o seguinte: semana passada eu estive fazendo parte de uma brigada de petroleiros em Brasília. E nós fomos no aeroporto recepcionar os parlamentares, que chegam normalmente às terça-feira pela manhã. Então, o aeroporto nós botamos lá as faixas da Petrobras, está todo mundo com jaleco, e fizemos essa recepção aos deputados, senadores, né? E o povo, né? O povo que vinha junto nos desembarques também,
eles aproximaram muito para procurar saber, né, os motivos que estavam sendo feito aquilo. E aí a gente explicamos a todos eles, fomos nos gabinetes dos deputados, dos parlamentares, ganhamos muito apoio, soubemos até parte, né, de algumas informações do tipo, o núcleo duro do governo não chega a fazer muito medo, né, na esquerda. Por quê? Nós temos representações lá nas duas casas e o núcleo duro tem também. Mas a maioria desses parlamentares, eles trabalham assim, tendendo aonde estiver levando o vento, é onde eles vão agregar. Ah, sim. Então, esse trabalho da Brigada é fundamental, sim, né? E a Brigada continuou hoje, vai se arrastar a semana até o Carnaval, e a gente espera, né, que principalmente a bancada do agronegócio, venha entender que o fechamento da FAFEM e das fábricas de fertilizantes do Brasil inteiro vai pagar por vai quanto trazer prejuízo. né? Vai pagar por quanto? Vai trazer prejuízo para ele, Sim. e quem vai pagar a conta é o assalariado que tem a necessidade do arroz e do feijão. Não é isso? O agropop não tem como pagar tão caro assim. E a gente vai, como é que vai ser, né? A crise alimentar. Os preços já são altíssimos, não é isso? As pessoas já não conseguem se alimentar bem. Então, se você tendo que pagar por um fertilizante tão caro assim, como é que vai acontecer? E hoje, mesmo com esses 20%, se eu não me engano, que é de fertilizantes que é produzido no Brasil, né, que era as duas FAFEM, Sergipe, Bahia e essa, você vai reduzir isso aí, né? E hoje já tem um custo. Vai ser mais um produto para custo, parece que 50% vai lá para fora do que o Brasil produz, 50% vai para fora justamente por conta desses insumos aí. Nós compramos tudo de volta, naquela mesma conversa. Aí quer dizer, se até esses 20% você já não vai produzir mais aqui, a tendência é aumentar ainda mais esses valores aí. Então nem pensar, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, né? Nós conversamos hoje aqui com o Luiz Carlos Martins de Souza. Ele trabalhou na Reduc por 20 anos. Reduc é a refinaria de Duque de Caxias, que eu não tinha falado ainda. Ele foi dirigente sindical por 2 mandatos no sindicato, é diretor da Associação de Trabalhadores Aposentados, Anistiados e Anistiandos e Pensionistas, ASTAP. Luiz, foi um prazer estar recebendo você aqui na rádio, no nosso estúdio. Queria então que você se despedisse dos ouvintes. Eu me despeço dos ouvintes, né, desejando, inspirando nas lutas que eu participei hoje e venho participando ao longo da minha vida sindical, que a gente tem a esperança de um dia, como a gente fazia no passado, de convencer as pessoas a aderir ao movimento, também poder convencer a população de que a Petrobras é do povo brasileiro, e as demais estatais também merecem todo o respeito, e que nós podemos ter um país muito melhor para os nossos filhos, que nós sim, nós temos um compromisso com a nossa família, e eles não têm compromisso com a nossa família, eles não estão nem aí para a gente, e aí os trabalhadores vão se defender, dessa maneira que a gente vai trabalhar. É isso aí. E também tivemos aqui a presença do Genobre Lima. Ele trabalhou na Reduc por 35 anos, é aposentado e é o presidente atualmente da ASTAP. Genobre, muito prazer em ter recebido você aqui. Queria que então você deixasse o seu recado final aqui para os nossos ouvintes. Obrigado aí, Rosa, por essa oportunidade, né? E aos ouvintes, né? E internautas aí que tem colocar exatamente como o companheiro Martins aí falou, né? Que essa entrevista tenha ajudado, esclarecido, né, a todos vocês aí, dessas pequenas, né, realidades aí, grande realidade aí do país, e que tragam vocês para a luta, para a resistência, a gente preservar tudo que é nosso aí, né? A Petrobras é um patrimônio, não é de toda a população, né? O povo foi para a rua para que essa empresa
fosse criada, né? E Sim. para deixar e a gente deixar um legado, exatamente, ó, conquista de vocês, preservar isso aí, que nem ele falou também, as demais estatais e também as demais riquezas que a gente tem, que é a nossa saúde pública, preservar, sim, a educação, né? Valorizar nossos professores aí, né? Tudo isso, e desejar para vocês também aí muita luta aí, se preparar para a luta, lutarem pelos direitos de vocês, né? Todas as categorias, e um bom carnaval aí para todos vocês e seus respectivos familiares, né? É isso aí. E o carnaval sempre assim, pensando que também é política, né? Que também dá para criticar tudo que a gente quiser e aproveitar também para se divertir. Continua. Eu vou me despedir dos ouvintes. Eu acho que assim, um programa maravilhoso, comemorativo do 20º programa, né, Privatizar Faz Mal ao Brasil. Quem quiser mandar opinião, fazer crítica, sugestão, o nosso e-mail é radiopetroleira@gmail.com. Na próxima quinta eu espero por vocês aqui com mais um programa. E não se esqueçam que as reprises acontecem aos sábados e domingos, sempre às 10 da manhã e às 3 da tarde. Um abraço a todos e um excelente carnaval para vocês. Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.